ele inclui o pastor Silas Malafaia em um inquérito em que ele mais uma vez inventa os crimes. E veja, uma pessoa que, Silas Malafaia, que faz discursos duros contra Alexandre de Moraes, mas sempre com a verdade usando a Constituição. O que o Alexandre de Moraes faz contra alguém que está o acusando? Ele próprio, Alexandre de Moraes, torna essa pessoa investigada porque ele quer e sem ouvir o Ministério Público. Polícia Federal promover perseguição? Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou Gestapo do nazismo? Todos esses crimes imputados ao pastor Silas Malafaia. O único crime que Malafaia cometeu até hoje, se é que é crime, não está no ordenamento jurídico nem é tipo penal. Crime de opinião. Assim, com relação ao Silas Malafaia, eu confesso que até demorou muito. E por que eu digo que demorou muito? Em qualquer democracia isso não aconteceria, mas sabendo que Alexandre de Moraes é um ditador, é alguém que utiliza o aparato jurídico, utiliza a justiça, utiliza a Polícia Federal como sua própria Gestapo, ele demorou para fazer qualquer tipo de ação contra Silas Malafaia, sabendo que o Silas ele tem sido uma voz crítica ferrenha da ditadura do judiciário, das ilegalidades e violações que vêm sendo feitas por Alexandre de Moraes. Fala, gente bonita aqui do canal Templos e Ruínas, como é que vocês estão aí? Conectados aqui juntos comigo do outro lado da tela, beleza? Pessoal, é o seguinte, está acontecendo é que a Polícia Federal agora intimou Silas Malafaia, né? Eu ficava me perguntando, acho que aqueles vídeos dele, né? Vídeos realmente bem polêmicos, né? Ele traz à tona aí realmente toda a sujeira que acontece aí no Supremo Tribunal Federal, no Brasil, no governo Lula, né? Ele traz e expõe as cartas, coloca as cartas na mesa e expõe toda a verdade que está acontecendo. E eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que esse cara tem tanta coragem de fazer isso e nada acontece com ele? Ninguém tem coragem de chegar lá, né? Porque assim, por muito menos eu já vi pessoas, né, se complicando aí, até sendo presa, né? Por causa desse tipo de falácia, né? E Silas Malafaia não, a coragem que ele tem realmente, ele continua, né? Expondo aí o STF, Alexandre de Moraes, chamando o cara de desgraçado, ditador, não sei o quê. Caso muito sério, né? E agora a Polícia Federal bateu aí na porta dele para entregar uma intimação. Entregar não, porque pelo que Silas Malafaia disse, a Globo anunciou isso aí antes dele saber. Como é que pode, né? É assim que o STF está trabalhando hoje, né? Você fica sabendo que está intimado pelo jornal. Isso é um absurdo, né? Um absurdo, realmente. Vamos ver aí, trazendo a matéria, pastores pronunciando, líderes de igrejas pronunciando, deputados, senadores pronunciando. Tá um caos realmente no Brasil. Vamos ver aí a galera se posicionando, beleza? Solta a vinheta em 3, 2, 1, vai lá. Amigos e irmãos, a situação está difícil. A imprensa noticiou que o pastor Malafaia foi colocado no processo onde está Jair Bolsonaro e outros, sob as acusações estranhas de coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso não é mais apenas sobre um ex-presidente. É sobre criminalizar vozes, e agora a voz de líderes religiosos, no caso o pastor Malafaia, que ousou falar contra o sistema. O que está acontecendo não é uma investigação legítima, no meu pensamento. É uma escalada. E a história nos mostra onde esse caminho leva. Na Nicarágua, Daniel Ortega fechou rádios e TVs cristãs, expulsou missionários, prendeu padres que denunciavam os seus abusos. Em Cuba, pastores foram perseguidos, presos e exilados, apenas por se recusarem a pregar o evangelho moldado pelo regime que lá está. Na Venezuela, líderes religiosos que condenaram a ditadura foram ameaçados e alguns silenciados. É sempre o mesmo modus operandi. Primeiro, perseguem opositores políticos. Depois, miram homens de fé. E amanhã, quem será? O padre que pregar contra a corrupção na Canção Nova? O rabino que lá na sua sinagoga criticar a tirania? O cidadão comum que se recusar a dobrar os joelhos diante da injustiça? O pastor Silas Malafaia não está sendo acusado de enriquecimento ilícito, não vendeu sentenças, nem roubou o povo. O, abre aspas, crime, fecha aspas, dele foi usar a liberdade de expressão para questionar e denunciar abusos. Essa é a essência da democracia e ela está sendo pisoteada aqui no Brasil. Quando o governo passa a interferir na esfera religiosa, ele ultrapassa um limite perigoso, conhecido na história como caminho para o autoritarismo. Hoje é o pastor Silas Malafaia. Amanhã
pode ser você que está assistindo esse vídeo aqui. E perguntar não ofende. Qual o intuito de fazer isso com o pastor Malafaia nesse exato momento, depois daquela gigantesca manifestação que ele promoveu? Seria porque ele conclamou o povo naquela manifestação para uma nova, mega, gigantesca manifestação em 7 de setembro e querem silenciá-lo para não discursar ali? Para piorar, hoje o ministro Zanin já marcou o julgamento de Bolsonaro para o dia 2 de setembro, 5 dias antes da mega manifestação, já convocado pelo pastor Malafaia. E para piorar ainda mais, hoje eu soube que Eduardo Bolsonaro teve um pedido de cassação já encaminhado para o Conselho de Ética da Câmara e deve ser julgado por esses dias. Nada é por acaso. O sistema é cruel. Eu mesmo, vocês acompanham nas mídias sociais, estou entre aqueles 14 que, numa obstrução pacífica, fomos indicados à Corregedoria da Câmara dos Deputados. A situação não está fácil. Pessoal, fé numa democracia não se cala. A verdade não se prende. E a liberdade não se negocia. Estamos no fronte, mas não está nada fácil. Rogo as orações de vocês, intercessão, e que Deus tenha piedade do nosso país. Compartilhe o vídeo, se achar que é interessante. Ele inclui o pastor Silas Malafaia em um inquérito em que ele mais uma vez inventa os crimes. E veja, uma pessoa que, Silas Malafaia, que faz discursos duros contra Alexandre de Moraes, mas sempre com a verdade usando a Constituição. E o que o Alexandre de Moraes faz contra alguém que está o acusando? Ele próprio, Alexandre de Moraes, torna essa pessoa investigada porque ele quer e sem ouvir o Ministério Público. Então, assim, ou o Brasil vai voltar a inspirar novos ares sem Alexandre de Moraes, ou simplesmente o Brasil vai continuar nessa grande areia movediça que a gente não vai sair nela enquanto não houver uma anistia, enquanto Alexandre de Moraes não for impedido de continuar sendo um grande ditador como ele tem se comportado nos últimos anos. Pessoal, o pastor Silas Malafaia é um gigante na direita, né? Apesar da sua agressividade na fala, tudo, mas ele expõe realmente toda a verdade. E é um cara muito inteligente. Eu fico olhando assim o discurso dele, como é que ele consegue gravar tudo aquilo na mente para poder expor, né? Todas aquelas leis e tal. Já admirava ele como pastor, porque ele sabia os versículos, os capítulos, né? Tudo decorado na mente, capítulos, né? Ele mandava o pessoal acompanhar na Bíblia e falava o capítulo todinho assim, sem, né? Tudo decorado ali, tudo um aprendizado realmente. E, mesmo jeito, na política, ele diz leis ali, coisas que aconteceram lá atrás, que realmente é complicado para se aprender, para se decorar, né? É um absurdo incluírem o pastor Silas Malafaia como um dos investigados num processo sem pé e sem cabeça de abolição do Estado Democrático de Direito. E aqui quero começar dando ao meu pastor a minha solidariedade. Como líder do PL, nós estamos ao seu lado porque se já não bastasse no Brasil a perseguição política a quem é conservador de direita, agora vem também a perseguição religiosa. É o mesmo roteiro de ditaduras mundo afora. Mas nós temos certeza, conheço o pastor Silas Malafaia, uma das vozes mais importantes do segmento evangélico, não é a única voz, mas uma das vozes mais emblemáticas e que sempre, nunca se escondeu as suas opiniões como cidadão comum, as suas opiniões políticas, liderando as maiores manifestações junto com o presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza, pastor, que isso só vai te fortalecer. Isso, lamentavelmente, vai ficar cada vez mais caracterizado a perseguição política e agora perseguição religiosa. Nossa solidariedade, a Frente Parlamentar Evangélica vai se manifestar, nós vamos movimentar tudo para mostrar ao mundo que o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal no Brasil está a serviço de uma ditadura. Pessoal, não tenho dúvida alguma que isso aí aconteceu com Silas Malafaia devido ao 7 de setembro que está próximo, né? Eles querem tirar Silas Malafaia da jogada, tá ligado? Porque Silas Malafaia é um cara de frente, né? Ele é o cara que banca também, ele banca o trio ali, o som, as imagens de drone, transmissões, tudo. Ele é que tá à frente, pô. Então, tirando Silas Malafaia da jogada, né? Vai enfraquecer muito aí essa movimentação do dia 7 de setembro, né? Que está planejado aí, vai ser uma das maiores aí de todos os tempos, beleza? Esperamos isso, né? Cada estado vai fazer o seu, sua movimentação, tudo. Todo mundo vai para as ruas, né? E agora está próximo também o julgamento de Bolsonaro. Vai ser antes do dia 7 de setembro, né? E vamos ver aí, de acordo com o que vai acontecer, a movimentação vai ser gigantesca, beleza?
Vamos dar uma sacada aí, vai lá. Pessoal, é uma covardia o que esse desgraçado do Alexandre de Moraes, esse maldito da toga, esse demônio que está infernizando o nosso país todos os dias, está fazendo com o pastor Silas Malafaia. O demônio da toga, Alexandre de Moraes, colocou a sua Polícia Federal para investigar o pastor Silas Malafaia. E não é por crimes que ele cometeu, é simplesmente porque Malafaia vem há 4 anos denunciando os abusos que Alexandre de Moraes vem cometendo, que rasga a Constituição. No Brasil, eles não prendem e não investigam quem roubou os velhinhos, quem passou a mão nos cofres públicos, mas quem ousa ficar contra esse sistema podre, esses sim são perseguidos, são investigados e presos. O Brasil virou uma putaria. Não sei se eu posso chamar de Polícia Federal ou de polícia de Alexandre de Moraes e de Lula. Como que eles deixam vazar o inquérito de uma pessoa que está sendo investigada para essa TV lixo que é a Globo, sem a pessoa ser consultada antes, pessoal? Que país é esse que estamos vivendo? É uma vergonha. Uma instituição que é tão respeitada como a Polícia Federal fazendo perseguição. O mal do brasileiro é sempre pagar para ver. Fizemos isso no coronavírus, até que deu a merda que deu e sentimos na pele, e estamos fazendo o mesmo na política. Mas é o presidente Bolsonaro que está sendo censurado, é o presidente Bolsonaro que está em prisão domiciliar, é o Silas Malafaia que está sendo investigado sem crime nenhum, mas simplesmente por ficar contra esse sistema podre. Até que um dia nós vamos sentir na pele, nós vamos ser calados e aí vai ser tarde demais. Então, Brasil, está na hora de acordar. Para com essa porra de medo de Alexandre de Moraes. Precisamos reagir, senão amanhã pode ser tarde demais. E você, cabeça de ovo, a sua hora vai chegar. Na verdade, está chegando. Pessoal, se inscreve no canal para não perder nada do que tá rolando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta aí comigo em 3, 2, 1. Vai lá.